Galera, vamos lá? Bora! Vamos resolver uma lista de exercícios de Santo Agostinho de Hipona. Bora! Teoria da iluminação divina. Bem, vamos pegar... Tá aqui. Ok. Santo Agostinho de Hipona nasceu em Tagastes, norte da África, recebeu sacerdócio aqui em Hipona e começamos já com uma questão básica e que caiu aí no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, UFO. Para Santo Agostinho, o homem chega à verdade. Você assistiu a aula de Agostinho? Se não, assiste a aula de Santo Agostinho e aí volta aqui para fazer os exercícios. Está aqui. Santo Agostinho tem a sua teoria da iluminação divina. Vamos pegar? Vamos encontrar, calma aí. Está aqui. Em que afirma que o homem conhece, mas o conhecimento, a verdade, é dada pela iluminação divina, uma luz interior que se manifesta pela vontade de Deus. E assim o homem adquire conhecimento. E as ideias são inatas. Se o homem é imagem e semelhança de Deus, e Deus é luz, o homem conserva essa luz que é representada pela sua inteligência. Para Santo Agostinho, o homem chega à verdade apenas pela fé em Deus? Ou seja, apenas por você acreditar? Não! Pelo método alegórico aplicado à interpretação da Bíblia, ou seja, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico que o homem produz é adquirido pelo método alegórico em cima do livro sagrado? Claro que não. Pela iluminação divina, sim, pela iluminação divina, que refere-se justamente à nossa capacidade de pensar, que por métodos de demonstrações da lógica chega ao conhecimento, mas ainda resta saber como esse conhecimento é possível e verdadeiro. Pela recordação da alma que estava junto a Deus, a alma não pré-existe em Santo Agostinho como a alma pré-existe em Platão. E lá ela pré-existe no mundo das ideias. Então também não pode ser esse item. Uma questão super tranquila, mas que precisamos ficar atentos durante a sua resolução. Questão básica. A segunda, eu tive a preocupação de tratar mais do período em que o Santo Agostinho viveu, mas dentro de uma concepção filosófica, né? O que estava rolando ali no pensamento da galera, a galera mais intelectualizada. A patrística, lembrando que patrística é o pensamento dos padres da Igreja Católica. E ela representa o quê? Ela é uma filosofia cristã dos primeiros séculos. Vamos lembrar, tá tudo lá na aula. Então tá aqui, ó, a filosofia medieval. Ela se inicia aqui, ó, no século I, segundo depois de Cristo, e se estende até o século XIV. Então ela ainda pega uma parte da antiguidade. Agostinho tá aqui assim. Vamos lá. A patrística, a filosofia cristã dos primeiros séculos, poderia ser definida como? O que a patrística queria? A patrística, porque nós temos a grega, que busca conciliar fé e razão, e a patrística latino-romana, que é o que Agostinho pertence, que busca colocar a fé acima da razão. Estamos falando da patrística no geral. Então temos que ficar atento aos itens das questões. A patrística representa a retomada do pensamento de Platão. Santo Agostinho utilizou Platão, ele retoma Platão para produzir sua teoria? Sim. Conforme os modelos teológicos da época? Sim.
estabelecendo estreita relação entre filosofia e religião. Donde o termo filosofia cristã? Parece que esse tem, não sei não, hein? Acho que é A de amor, hein? Vamos ver. B. Configuração de um novo horizonte filosófico. Olha, pode até pensar que sim, né? Porque a patrística passa a pensar a questão cristã. Sim. Proposto por Santo Agostinho. Sim. Inspirado em Platão. Sim. De modo a resgatar a importância das coisas sensíveis da materialidade. O Platão, ele valoriza como forma de conhecimento aquilo que deriva da capacidade de pensar. E então o que acontece? Essa dualidade entre o pensamento e as sensações, entre a mente e o corpo, vai permanecer em Santo Agostinho. E esse corpo que em Platão representa as opiniões, em Agostinho também representa as opiniões, mas dentro de uma concepção cristã ele está ligado ao pecado. Então não pode ser algo ligado das coisas sensíveis e da materialidade. Isso não é possível. Item C. A patrística foi adaptação do pensamento aristotélico? Não. Aqui eu vou te trazer uma informação histórica importante. Quando ocorreu a queda do Alexandre, e você tem o desmantelamento das regiões que ele conquistou, e logo em seguida as invasões romanas, os textos filosóficos, eles são levados para outros lugares para serem preservados. A maioria dos textos de Platão vai para a Europa e a maioria dos textos de Aristóteles vai para onde? Para o Oriente Médio. Vai ficar sob o cuidado dos árabes. Durante muito tempo, a Europa não teve um amplo conhecimento de Aristóteles. Isso mudou quando os árabes conquistaram a Península Ibérica, no século VIII. E os textos de Aristóteles começaram a entrar com mais força na Europa. E aí passa por um processo de tradução, isso leva um tempo. Tá bom? Então não é adaptação do pensamento aristotélico. E esse detalhe histórico ele faz toda a diferença para você perceber por que a galera usa Platão, por que a galera usa Platão, neoplatonismo, enfim, por causa desta questão do volume de obras que a Europa tem de Platão é significativo e o de Aristóteles ainda não. Após o século VIII, sim. Vamos lá então. E tem letra D. Criação de uma escola filosófica. O Santo Agostinho queria criar uma escola filosófica? Se a gente pensar a escola não como muro, mas como um critério de pensamento, por exemplo, escola epicurista, escola cética, escola eclética, vamos admitir que sim, que ele queria então fazer a interpretação da Bíblia, que essa interpretação filosófica fosse a admitida como a correta. O que aconteceu posteriormente? Criação de escola filosófica. A dúvida vamos admitir que sim. Que visava combater os ataques dos pagãos. Olha, um dos objetivos do Santo Agostinho era converter os pagãos. Tá certo. Rompendo com o dualismo grego. O Santo Agostinho não consegue romper com o dualismo grego. A ideia de corpo e alma, ela permanece. Meu camarada, então ficou a letra A de amor. Vamos colocar aqui o nosso carimbinho. Que beleza. Bacaninha. Questão 3. Vamos lá. No Solilóquios, é uma obra, tá vendo? Tá maiúsculo, tá intacto. Agostinho escreveu: a luz comum, luz é razão, né? Qual que é a razão comum? É a humana. A luz comum, à medida que pode, nos indica como é aquela luz, aquela que está acima. Pois existem alguns olhos tão sãos e vivos que, ao se abrirem, fixam-se no próprio sol, sem nenhuma perturbação. É quando a própria pessoa, pelo processo de contemplação, consegue perceber a presença da verdade que é expressa, que é denominada de ideias inatas. Para esses, a própria luz é de algum modo saúde, sem necessidade de alguém que lhes ensine, senão talvez apenas de alguma exortação. Para eles é suficiente, para as pessoas que têm essa luz,
é suficiente crer, esperar e amar. Está aí Agostinho na obra Solilóquio sobre a vida feliz. Tá. O que ele está querendo dizer nesse texto? Que em Santo Agostinho as ideias são inatas e que o homem deve recordar essas ideias para chegar ao conhecimento, mas esse conhecimento precisa ser avaliado qual é o seu valor de verdade. E quem dá isso é a iluminação divina. Então, tá lá. Em conformidade com a teoria da iluminação, assinale as assertivas abaixo, as afirmações abaixo. Bem, essa também é da Universidade Federal de Berlândia, da outra, não me lembro, também é da UFO. Beleza, então vamos lá. A luz comum, a inteligência humana. Já até falei aqui, né? Vou fazendo interpretação por conta, mas enfim, vamos lá. A luz comum é o conhecimento humano, sim, obtido por intermédio das demonstrações da lógica e da matemática, sim, porém ainda resta saber como tal conhecimento é possível. Se nós conhecemos e esse conhecimento é inato, como que é possível a gente ter esse tipo de conhecimento, ou mesmo se lembrar dele? É isso que Agostinho está se perguntando, e esse item é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, nós já eliminamos então, portanto, o item A. Opa, assinale a única alternativa que contém as assertivas verdadeiras. Então tá certo, eliminamos o item A e o item B. Já deu para sacar aqui que... Não deu para sacar nada por enquanto. Item 2. A luz que é superior à luz comum. Qual luz que é superior à luz comum? Qual inteligência é superior à nossa? A luz que é superior à luz comum é o intelecto humano. Meu camarada, a luz que é superior à luz comum é o intelecto divino. Então aqui já está falso. Se o item 2 é falso, pô, a gente já achou a resposta. Tá bom. Mas vamos continuar. O intelecto vai ficar o item 1 e 3. O intelecto humano, pela sua natureza mortal, não pode se colocar como a certeza do conhecimento. Não mesmo. Pois a verdade é eterna. Aquela luz, então, acima da luz comum é Deus. Perfeito. Esse item aqui, ele é verdadeiro. Item 4. A saúde é alcançada por todos. Uma vez que a salvação e a felicidade são unicamente o resultado do esforço do homem nesta vida terrena. Tá, muitos pensam assim. E Pelágio também pensava assim. Falei para vocês que ele foi um dos grandes adversários intelectuais do Agostinho. Então tá aqui nas teorias pelagianas e tal, que diz que as boas obras são suficientes para a salvação, né? O que não é verdade. Não basta você se esforçar para conseguir a salvação, é necessário você ser escolhido. Porque se só depender de você, vai dizer o Agostinho, Deus perde totalmente sua importância dentro de um contexto em que ele é o protagonista. Então esse item aqui, ele é falso. Ficamos com o item 2 e 4, ficamos com o item 1 e 3. 1 e 3 ficou letra D. Que bacana! Tá aqui, letra D. Sigamos. Mais uma questão da UFO, considere o texto abaixo. Quando, pois, se trata das coisas que percebemos pela mente, estamos falando ainda em coisas que vemos como presentes naquela luz interior da verdade. Ou seja, luz interior, luz, razão, inteligência interior, inteligência inata, verdade, Deus. Então, naquela luz interior da verdade, Deus, pela qual é iluminado e difrui o homem interior. Vamos lá. Segundo o pensamento de Santo Agostinho, as verdades contidas na filosofia pagã, ou seja, todo o pensamento anterior ao surgimento do cristianismo, provém de qual fonte? Então a pergunta é muito curiosa, porque ele está dizendo para você o seguinte, ele está perguntando assim, as verdades contidas na filosofia pagã, existem verdades contidas na filosofia pagã se eles não são cristãos? Está colocando em xeque, porque se Deus é a verdade
Como que fica essa questão? Escolhi a dedo. Então vamos lá. Assinale a alternativa correta. As verdades pagãs. Tá. Provém de que fonte? De fonte diferente de onde emanam as verdades cristãs. Já está falso. A verdade é uma só. E ela vem de Deus. Então, quando os pagãos conhecem a verdade, sendo que a verdade emana de Deus, essa é uma dádiva dada por Deus a eles. Mas não basta conhecer, é necessário saber como que esse conhecimento é possível e verdadeiro. Então não é de uma fonte diferente. Essa questão aqui é cabulosa. Ó, da mesma fonte, letra B, da mesma fonte de onde emanam as verdades cristãs. Tá certo, pois não há oposição entre verdades pagãs e verdade cristã. Não há, a verdade é uma só. Acabou. Então ficou letra B. Fantástica essa questão, dificílima, dificílima. Está vendo que a ideia da verdade ser una? Porque se Deus é um, a verdade é una, e aquilo que a filosofia pagã pensou e aquilo que está correto, e é, portanto, a verdade, é uma dádiva divina, dada aos pagãos. Tá bom. As verdades contidas da filosofia pagã provêm de Platão? Não. Provém de Aristóteles? Não. Então ficou letra B. Bacana. Para finalizar, vamos ler esse texto aí. UFO, todas são da Universidade Federal de Uberlândia. O texto a seguir refere-se à doutrina da iluminação divina elaborado por Santo Agostinho. Vamos ler o texto. Para Agostinho, as verdades eternas, está com letra maiúscula Deus, e imutáveis, que Platão coloca no mundo das ideias, tem sua sede em Deus. Então, tudo que é verdadeiro deriva de Deus, e Deus é a verdade. Não as conhecemos por meio de uma recordação ou reminiscência de uma existência anterior ou atual. Em Santo Agostinho, as almas não pré-existem, como em Platão. Em Platão, a recordação, a verdade, ela ocorre por processo de recordação, por meio da metempsicose, da teoria da reminiscência. Em Santo Agostinho, essa recordação, essa reminiscência, ela ocorre pela iluminação divina. Então, não as conhecemos por meio de uma recordação ou reminiscência de uma existência anterior atual. Nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, como pensava Platão. Mas conhecemos, né? Mediante um ato consciente de interiorização no qual a razão, a inteligência toma consciência da presença de Deus. Porque se eu conheço, se eu faço o processo de recordação das ideias inatas, sendo essas ideias inatas verdadeiras e a verdade emana de Deus, eu me aproximo dele. A presença divina é a luz que nos faz ver essas verdades eternas. E onde que é a presença divina em nós? Na nossa inteligência, na nossa razão. A história da filosofia pagã está aqui. Em relação a tal doutrina, assinale a alternativa correta, meu camarada. Você percebeu que é curioso assim, ó. A gente vai lá e fala da teoria e a pessoa que faz as questões, ela está pensando nessas teorias. Então ela pode colocar um texto, pode colocar outro, pode dificultar a questão, mas a teoria é essa. Então tá bom. Segundo a doutrina da iluminação divina, segundo a teoria de Santo Agostinho, podemos ler assim, o conhecimento que possuímos nessa vida provém de uma recordação do mundo das ideias. Não, isso não é Agostinho, isso é Platão. Segundo a doutrina da iluminação divina, segundo as teorias de Santo Agostinho, o conhecimento verdadeiro que o homem pode alcançar nesta vida é proveniente de verdades eternas, que se encontram aonde? Na mente de Deus. Como assim? Ué? Porque se o homem conhece os segredos que regem o mundo físico, por exemplo, a lei da gravidade, quando Deus foi criar o mundo, ele pensou na lei da gravidade e a criou. Como o homem tem a imagem e semelhança de Deus e conserva parte da sua inteligência, essa razão é a própria iluminação, que permite ao homem conhecer as ideias que Deus teve antes de criar esse mundo. E elas são verdades eternas. Por que são eternas? Porque só Ele é eterno. Então, isso se mantém. Então, ficou a letra B. Que bacana! Então, tá aqui.
Tá vendo a importância de fazer exercício após das teorias? Muito. Letra C. A doutrina da iluminação divina nada mais é do que a versão cristã da teoria das ideias. Não, ela não é a versão cristã da teoria das ideias. O Agostinho, ele formula sua própria teoria a partir de Platão. Por isso, em alguma medida, ele é um neoplatônico. Mas é uma teoria distinta em diferentes pontos. O processo do conhecimento humano, letra D, por causa da iluminação no processo de conhecimento humano, por causa da iluminação divina, a razão é totalmente passiva. Ei, Deus te deu inteligência para você usar. Então não adianta você falar assim, ah, meu Deus, me ajuda. Não, tem que estudar. Ou seja, a sua razão, a sua inteligência, ela não pode ser passiva. Não pode mesmo. Ela é ativa nesse processo de construção do conhecimento. Beleza? Galera, é isso aí. Então encerramos mais uma aula de resolução de exercícios. Ficou letra C, A. Conferir no gabarito. Questão 1, C. Questão 2, A. Questão 3, D. Questão 4, B. Questão 5, B. É isso aí. Fechou. Um abraço, galera. Um abraço.